sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado, e nesse vídeo vou falar sobre a reforma da Previdência, mais precisamente na questão da pensão por morte. Muita gente tem tido dúvida, tem perguntado, né? Então nós vamos pegar o que a Câmara deixou de informações a respeito da pensão por morte e vamos estar falando aqui agora nesse vídeo. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Pois bem, uma das primeiras mudanças, uma das mudanças que foram feitas, é a questão do valor, do valor do pagamento da pensão. Então, o primeiro ponto é que poderá ser pago ao segurado valor inferior a um salário mínimo, desde que ele tenha uma fonte formal. Então, se ele tiver uma fonte formal de renda, nesse caso, a pensão por morte vai poder ser pago valor inferior a um salário mínimo. Isso não era permitido, a legislação não deixava que fosse pago valor inferior a um salário mínimo. Nesse caso específico, agora a pensão por morte vai poder ter valor inferior a um salário mínimo nessa situação, se o segurado já tiver uma outra fonte formal. Pois bem, outra situação que foi alterada é a seguinte: se essa pensão por morte ela foi gerada por morte de aposentado, então o cálculo vai ser feito da seguinte forma: vai ser uma cota familiar de 50% do valor mais 10% do valor para cada dependente. Então, nessa situação, se a pessoa tiver 3 dependentes, vai ser 80%, 50% da cota familiar, mais 10% para cada dependente. Então, nesse caso aí, se o segurado tivesse um valor a receber de um salário mínimo, poderia estar recebendo valor inferior, porque o percentual chegou a 80%, então vai ficar abaixo do salário mínimo. Isso é uma possibilidade, isso não quer dizer que todas as pensões por morte nessa situação vai ter valor inferior a um salário mínimo, Mas criou-se essa novidade, então em alguns casos, e na maioria deles, dentro da iniciativa privada, possivelmente nós vamos ter ocorrendo essa situação. Nos casos onde a pensão por morte foi gerada por morte de servidor ou trabalhador da ativa, ele receberá o equivalente ao que ele teria direito a uma aposentadoria por invalidez permanente. Nesses casos, nós estamos vendo que essa modalidade já diferencia da modalidade anterior, da forma de cálculo anterior. Por quê? Porque já é a morte gerada por aposentado. E é nessa situação especificamente a morte gerada por trabalhador ou servidor da ativa. Agora, a questão do cálculo da aposentadoria permanente, que seria para aquelas pessoas que receberia pensão por morte decorrente de morte de trabalhadores ou servidores na ativa. Ela cairia naquela situação da média das contribuições, de todas as contribuições, aplicando 60% na questão de 20 anos de contribuição e mais 2% por cada ano trabalhado. Então o cálculo dessa aposentadoria por invalidez permanente seria isso. Então o cálculo da aposentadoria por invalidez segue as regras gerais de cálculo que veio com a alteração dessa nova reforma da Previdência. Outro ponto aprovado foi a questão dos policiais poderem gerar valor integral na pensão por morte, Mas isso se a morte ocorrer decorrente de agressão sofrida em razão ou em função da sua profissão. Nesses casos, se ocorrer dessa forma, em exercício da função ou em razão dela, nesses casos os policiais vão gerar a pensão por morte com valor integral. Outra situação é que se os dependentes eles forem deficientes, o valor dessas cotas poderão ser calculados sobre o valor que excedeu o teto. Isso no caso dos servidores. Ou a média ser feito nesse valor para quem receber até o teto. E para finalizar, nós temos que acrescentar que não serão aplicadas regras de transições aos segurados atuais e aos futuros. Então, o que acontece nesse caso é que não haverá regra de transição. Quem recebe pela lei antiga permanecerá recebendo pela lei antiga aquilo que se fala no direito adquirido. Quem entrar no sistema com requerimento posterior à vigência da lei vai observar todas essas regras.
Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.